Então vamos entender claramente o que nós temos em mãos? Primeiro, os escritos dos gregos, que é a Septuaginta, que é a tradução da Tanakh, que conhecemos por Velho Testamento, do hebraico e do aramaico para o grego. Isso aconteceu por volta dos anos 280 a 300 antes da Era Comum. Logo após, nós temos a obra dos romanos, que se chama Vulgata Latina. O que é a Vulgata Latina? É a tradução daquelas cópias gregas da Septuaginta para o latim. Juntamente com ele, o bispo Jerônimo, a mando do Papa Damaso, também traduziu a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, para o latim. Isto foi a partir do século IV, dando origem assim à Vulgata Latina. Todas essas cópias estão hoje no Vaticano, com o poder de Roma. É ela que domina e tem o monopólio de todos estes escritos. E é obra do papado traduzir a Vulgata Latina para as outras línguas, que se tornou as Bíblias, que é a tradução da Vulgata Latina de Jerônimo, feita pelas sociedades bíblicas com autorização do Vaticano, e isto a partir do século IV, já com todas as alterações. Onde nós encontramos o nome Yahvé? Na Septuaginta. Na Vulgata Latina, já encontramos tanto o nome do Pai quanto o nome do Filho mudados, onde começou a evolução dos nomes do Pai, do Filho. De onde vem o nome Jesus? Nas cópias gregas, o nome era Iesos. Na Vulgata Latina, aparece como Ieves. E só depois, no quarto século, quando o francês Pierre de la Ramée inventou a letra J, é que surgiu o nome Jesus. E Cristo, de onde vem? Porque a palavra Cristo significa ungido, mas a palavra original hebraica é Mashiach, que significa ungido de Yah. Yah é o prefixo do nome do Pai. E Cristo é ungido do quê? Onde está o Yah no nome Cristo? Ah, bom. Cristo é uma unção grega que significa ungido dos raios do sol. E o nome original do Salvador, que o anjo falou lá em Mateus 1:21, como aparece então? Vejamos na Escritura. E ela dará à luz a um filho, e tu chamarás seu nome de Yahshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O que significa o nome Yahushua? Yahushua é um nome composto. Yah, o prefixo do nome do Pai, Shua, salvação. Shua é um substantivo feminino. O nome significa salvação do Pai. O Pai é a salvação. O nome do Filho já por si era uma afronta aos judeus. E o que significa Jesus? O que significa em hebraico Jesus? Isso é muito grave, porque Jesus em hebraico significa cavalo. É uma saudação, salve, ave. Yave sus, Yave cavalo. Que coisa horrível você está me dizendo, Diná? Sim, é horrível. Quando você abre a Bíblia aqui em Apocalipse 13, versículo 6, você vê o que é doutrina de demônios e o que esta coja faria. E abriu
a boca em blasfêmia contra Yahvé, para lhe difamar o nome. Vou repetir. E abriu a boca em blasfêmia contra Yahvé, para lhe difamar o nome. A verdade é que Jesus é uma difamação do nome do Filho. Isto é doutrina de demônios, porque a Vulgata Latina traduziu, e nome não se traduz, nome se translitera, mas traduz não existe tradução de nomes próprios. E ela traduziu os nomes próprios, tanto do Pai, substituindo por um título greco-romano, Deus, e também substituíram o nome do Filho, blasfemaram contra o nome, substituindo por um nome que não tem nada a ver com a salvação de Yah. Percebem? Agora vamos verificar algumas das características do Espírito Santo, como pomba, como consolador, como o igual ao Pai e qual o seu lugar nos céus. Este texto é interessantíssimo. Nós lemos em História da Redenção, página 13. O título é A Queda de Lúcifer. Lúcifer no céu, antes da sua rebelião, foi um elevado e exaltado anjo, o primeiro em honra depois do amado Filho do Eterno. Pergunto para vocês: quem era o primeiro em honra depois do amado Filho? Era a terceira pessoa, o Espírito Santo? Não, era Lúcifer. Continuando a leitura. O grande Criador convocou as hostes celestiais para, na presença de todos os anjos, conferir honra especial ao seu Filho. O Filho estava assentado no trono com o Pai, e a multidão celestial de santos estavam reunidas ao redor dele. Quem estava no trono com o Pai? Eram 3 pessoas? Não, era o Pai e o Filho. Continuando. O Pai então fez saber que, por sua própria decisão, o Mashiach, seu filho, devia ser considerado igual a ele. Prestem bem atenção que apenas nesta ocasião em que foi convocada as hostes celestiais e todos os anjos, o Pai comunicou que o seu filho deveria ser considerado igual a ele. Assim que em qualquer lugar que estivesse presente seu filho, isto valeria pela sua própria presença. A palavra do Filho deveria ser obedecida tão prontamente como a palavra do Pai. Seu Filho foi por ele investido com autoridade para comandar as hostes celestiais. E especialmente devia seu Filho trabalhar em união com ele na projetada criação da terra e de cada ser vivente que deveria existir sobre ela. O Filho levaria a cabo sua vontade, seus propósitos, mas nada faria por si mesmo. A vontade do Pai seria realizada nele. Texto muito claro, não é mesmo? Ellen White conta que foi nesta ocasião que Lúcifer ficou invejoso, enciumado do Filho, porque ele queria formar uma trindade no céu. E ele começou a falar que são injustas as leis do Eterno. Veja bem o que provocou a revolta em Lúcifer. Ele não ser considerado parte do trono junto com o Filho. Ele gostaria de ser igual ao Filho.
Você acha mesmo que um ser divino se transformaria em um animal ou numa ave, como uma pomba? Se houvesse essa transformação em outro ser, o que se chama isso? Nós lemos aqui Desejado de Todas as Nações, na página 67. O Salvador havia acabado de sair da água e fez uma oração. Lemos: Nunca antes haviam os anjos ouvido tal oração e anseiam trazer ao seu amado capitão uma mensagem de certeza e conforto. Mas não, o próprio Pai responderá à petição do Filho, e diretamente do trono são enviados os raios de sua glória. Enviados raios da glória de quem? Do Pai. Abrem-se os céus e sobre a cabeça do Salvador desce a forma de uma pomba da mais pura luz, fiel emblema dele, o manso e humilde. A pomba que desceu sobre o Salvador são os raios da sua glória, os raios da glória do Pai em forma de pomba, que era um emblema. Continuando a leitura. O povo ficou silencioso a contemplar ao Salvador. Seu vulto achava-se banhado pela luz que circunda sem cessar o trono de Deus. Gente, sejamos muito racionais. Aqui está falando que ele foi banhado por uma pessoa, por uma terceira pessoa? Não, absolutamente não. O texto é claro. Vou ler novamente. Seu vulto achava-se banhado pela luz. Que luz? Que circundava sem cessar o trono do Eterno. Um pouquinho mais à frente, na página 69, confirma esta ideia, dizendo assim: a luz que projetou das portas abertas sobre a cabeça do nosso Salvador incidirá sobre nós ao pedirmos auxílio para resistir à tentação. É muito claro esse texto. A luz que projetou das portas abertas. Não foi uma pessoa. Aqui claramente nós vemos o Ruach HaKadosh sendo representado, sendo visualizado como uma luz. Muitos dizem, o Espírito Santo é o intercessor. Lemos aqui em Romanos 8 o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E você pode me dizer, tá vendo? O Espírito Santo é o intercessor, está escrito aqui. Mas no mesmo capítulo, indo um pouquinho só mais adiante, você lê o seguinte: a própria Escritura explica quem é o Espírito Santo que intercede. Verso 34. Quem os condenará? É Yahushua HaMashiach quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Yahvé e também intercede por nós. Você pode me dizer, bom, aqui está escrito a palavra também. Então, nós temos dois intercessores, o Espírito Santo e o Filho. Mas nós podemos ler em 1 Timóteo 2, versículo 5, o seguinte: porque há um só Yahvé. Aqui é bem interessante. Há um só Yahvé. Aqui não está dizendo que são três. Há um só Yahvé e um só mediador entre Yahvé e os homens,
é Yahushua HaMashiach, homem. Então, não há aqui nenhuma terceira pessoa sendo o intercessor. Na Escritura, não. Mas, e o Consolador? Dessa você não vai escapar, Dina. Eu só quero ver como você vai falar que o Espírito Santo não é o Consolador. O que lemos aqui? Eu vou citar apenas algumas citações de Ellen White que fica muito claro este assunto. Aqui em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 251, diz o seguinte: o Espírito Santo, que procede do unigênito Filho do Eterno, une o instrumento humano, corpo, alma e espírito, à perfeita natureza divino-humano do Salvador. De onde procede o Espírito Santo? Procede do unigênito Filho do Eterno. Procede de Yahushua. Outra passagem. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Yahushua falou que não nos deixaria órfãos, que voltaria para nós. Então, quem está conosco sempre, ao nosso lado, intercedendo e nos consolando, é o nosso Salvador. Outra passagem bem interessante. A razão por que as igrejas estão débeis e fracas e prontas para a morte é que o inimigo trouxe influência da natureza desencorajadora para repousar sobre as almas temerosas. Ele procurou tapar Yahushua da visão deles como o Consolador. Quem é o Consolador nesta passagem? Satanás procura aqui tapar o Salvador da visão das pessoas como o Consolador. Isto está escrito em Review and Herald, 26 de agosto de 1890. Na Review and Herald também, 26 de outubro de 1897, Ellen White diz: não há consolador como Yahushua, tão terno e tão verdadeiro. O Salvador é nosso Consolador. Isto eu tenho provado que é. MR, volume 8, página 49. Também, no volume 19, na página 296 e 297, nós lemos assim: através da fé, olhamos para Yahushua, a nossa fé rompe as sombras e adoramos a Yahvé por seu maravilhoso amor ao dar Yahushua, o Consolador. Quem é chamado aqui de Consolador? Yahushua, ou Yahshua, o Consolador. Tem um texto bem polêmico, mas que no livro Manuscritos ele fica bem claro. No Releases, volume 14, página 23 e 24. Diz assim: impedido pela humanidade, o Mashiach não poderia estar em todos os lugares pessoalmente. Então foi para a vantagem deles, os discípulos, que ele deveria deixá-los ir para o Pai e enviar o Espírito Santo para ser o seu sucessor na terra. Ponto. O Espírito Santo é ele mesmo, despido da personalidade humana e independente dela. Eu creio que não há nenhuma dúvida aqui quanto a quem é ou a que se refere o Consolador. E tem mais um texto do manuscrito que ela é tão clara quanto, e diz assim: isto refere-se à onipresença do Espírito de Yahushua, chamado o Consolador.